Então, qual é o meu dia a dia? Por que eu uso isso? No meu dia a dia eu tenho 3 questões que são constantes. A primeira é, eu estou direto tendo que resolver problema de gestão. Então, quem tem gestão, quem tem uma empresa, quem tem uma organização, quem tem uma instituição, tem problema de gestão. A outra questão é como é que a gente dá mais potência para isso. Então, a gente costuma dizer, por exemplo, você cria uma empresa e tem uma meta. Você botou uma meta grande para você, para 2014. Frequentemente, quando as empresas chegam em 2014, elas descobrem que elas alcançaram de 50% a 60% da meta só. Quer dizer, a capacidade de execução daquilo foi muito baixa. Elas podiam conseguir muito mais se elas tivessem se organizado melhor para isso. A gente normalmente, quase nunca se fala disso, né? As empresas, quando não vão bem, a gente quando vai bem, é sempre culpa de alguém, né? Então, quando as empresas não vão bem, eles culpam sempre alguém, o mercado. Quando elas são ótimas, elas se glorificam, né? Mas o que a gente percebe é que os maiores problemas de gestão não vêm, na verdade, de questões grandes questões externas, e sim de grandes questões internas, né? E aí, um terceiro trabalho super importante, que é entender como é que a gente cria novos conhecimentos, como é que a gente gera esse processo. Então eu vou falar 2 minutinhos de futuro para que a gente possa entender o tamanho do desafio que é buscar essa sustentabilidade. Esse é um estudo da Price que diz o seguinte para a gente: olha, o mundo no futuro não vai ser único. Aquela ideia de que vai ser one world, one voice, isso não vai existir, né? Aliás, quase que não vai existir o mundo que a gente conhece muito bem. Então ela cria uma didática e diz assim: o mundo que a gente conhece dessas grandes empresas que eu trabalho é apenas um dos mundos possíveis, ponto. E talvez os meus amigos que estão aqui, talvez nem se interessem em trabalhar na Philips, na Telefônica, não há nenhum interesse de trabalhar nesse processo. Talvez o interesse seja trabalhar numa outra área, ou talvez criar sua própria empresa. Então o que a gente tem visto o grande desafio das grandes é o que a gente chama de alta performance. Então eles ficam grandes e eles viram elefantes brancos. Assim, ele tem uma dificuldade muito grande de se adaptar, e eles têm que ter uma performance muito rápida e muito alta para isso. Paralelamente a isso, está acontecendo o que a gente chama do mundo verde, que são as empresas que estão conseguindo integrar o econômico, o social e o ambiental. Esse tem sido... A gente abre os olhos para essas empresas, porque basicamente elas conseguem integridade. O fato delas entenderem, elas olharem para um mercado que se preocupa com o ambiente ou que se preocupa com o social, faz com que elas se tornem profundamente especiais nesse processo, né? E aí tem uma terceira que eu particularmente adoro, eu gosto assim, que a gente chama dos pequenos gigantes, né? Que são o mundo das pequenas empresas, que na verdade assim, elas não querem ser grandes, estrategicamente elas não estão afim de ser grandes, elas vão se juntar em 3 a 100 pessoas, vão produzir coisas fantásticas. Elas querem ser pequenas, elas têm uma rentabilidade muito boa porque elas são pequenas, elas produzem rápido, e aí elas se tornam, na verdade, a gente que estuda isso, as grandes, elas não têm que se preocupar com as grandes, elas têm que se preocupar com essas pequenas que em 10 anos podem comer um grande mercado, né? O mundo está bem nichado hoje. Muito obrigado, viu? Imagina, sem problemas. Então veja, o que eu tenho, isso aqui para mim eu acho super bacana. Na verdade, por que elas são bacanas? Por que eu gosto dessa aqui? Porque ela é jovem no sentido de idade, tem pessoas mais maduras que são também jovens nesse sentido, mas o que ela faz? Ela faz uma coisa super bacana, ela faz o efeito Darwin, assim. Ela aprende rápido, ela processa rápido, ela entrega rápido, e ela faz isso porque ela tem uma interação fantástica. E aí a gente chega na competência coletiva.